Boa tarde, pessoal. Na aula passada a gente começou a ver sensação somestésica. A gente viu as vias, né, os receptores, as vias do tato e da propriocepção. Hoje eu vou falar um pouquinho da sensibilidade térmica e da dor. Com relação à sensibilidade térmica, por que ela é importante? Né? Ela é importante porque todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, elas são sensíveis à temperatura. Todas as células, então, são sensíveis a variações de temperatura. No caso dos neurônios, eles são extremamente vulneráveis, né, a alterações na temperatura. Então, por exemplo, se a gente comparar a temperatura da pele, ela pode variar desde 20 graus até 40 graus sem causar grande desconforto. No entanto, a temperatura do nosso cérebro ela deve ser mantida em torno de 37 graus para que ocorra o funcionamento ideal desse órgão. Né? Temperaturas abaixo de 10 graus Celsius podem diminuir a geração de potenciais bioelétricos, enquanto que temperaturas acima de 45 graus poderiam ter um efeito lesivo. Então, por termorreceptores, a gente tem que entender que são as células responsáveis pela detecção da temperatura e de suas variações. Tá? São terminações nervosas livres, estão localizadas aonde? Elas podem estar localizadas, então, em toda a superfície cutânea, tá? Tanto na pele pilosa, quanto na pele glabra, ou seja, a pele sem pelos. A distribuição na pele ela não é homogênea. Regiões como a mão e os dedos têm uma alta densidade de termorreceptores, enquanto que regiões como, por exemplo, do tronco têm uma menor densidade. Outras regiões também possuem termorreceptores, como, por exemplo, a cavidade oral e a cavidade nasal. Além desses receptores térmicos, né, ou termorreceptores localizados nessas regiões, que estão envolvidos com a somestesia, a gente tem outras regiões do sistema nervoso central, a gente possui células também sensíveis a alterações de temperatura, como por exemplo na região do hipotálamo, né, e na medula espinhal. Os termorreceptores presentes no hipotálamo, eles têm uma função do quê? De monitorar a temperatura do sangue, né? E dessa forma estão envolvidos na termorregulação da temperatura corporal. Tá? Então, apesar da gente não ter consciência disso, a importância desses termorreceptores é no controle da termorregulação corporal. Muito bem. Os termorreceptores, a gente poderia acreditar, né, pensar que um único termorreceptor poderia variar sua taxa de disparo dependendo da temperatura de um objeto que toca a pele, por exemplo. Né? Mas ao invés disso, o que a gente tem são diferentes tipos de termorreceptores. Basicamente, a gente tem dois tipos de termorreceptores. Aqueles que vão ter uma sensibilidade maior à perda de temperatura, que são chamados de receptores para o frio, bem que vão funcionar, né, em torno de uma faixa de temperatura de 10 a 25 graus, uma taxa de resposta máxima perto disso daqui, né, de 20 a 25 graus, bem como a gente tem receptores que vão responder ao ganho de temperatura, né, que são receptores para o calor, que funcionam numa faixa de temperatura um pouco mais elevada. Tem a taxa de disparo máximo em torno de 40 graus. Tá? Então aqui no gráfico ao lado a gente pode ver o perfil de disparo, né, da frequência de disparos média de potenciais de ação dessas duas células.
receptores, tanto de frio quanto para calor. Em azul aqui está representada as células que disparam para o frio, os nossos receptores para o frio, e aqui em vermelho os os termorreceptores para o calor. Muito bem. Aqui a gente pode ver que os termorreceptores para o frio, eles respondem bem uma faixa que varia então de 30 a 20 graus. Tá? Acima disso, sua taxa de disparo começa a cair e abaixo de 20 graus, a mesma coisa. Já as fibras que respondem ao ganho de temperatura, ou seja, tem um limiar mais baixo para aumento, para temperaturas mais elevadas, né, que seriam os receptores para o calor, a gente vê o quê? Que a taxa de disparo deles é máxima em torno de 40 graus, né, abaixo disso ela cai, bem como aumento maior ainda de temperatura, não é acompanhado por aumento da taxa de disparo desses receptores, ou seja, acima de 45 graus, a taxa de disparo desses receptores começa a diminuir, no caso aqui bruscamente. Os termorreceptores, independente então se eles são receptores para o frio ou para o calor, eles são o quê? Terminações nervosas livres que são sensíveis a temperaturas, a variações de temperatura tão pequenas quanto isso daqui que está mostrado no slide, ou seja, menos de 1 grau Celsius eles já são capazes de disparar. Eles são receptores de adaptação rápida, né? E possuem campos receptivos bem pequenos. A fibra aferente a qual eles estão associados são fibras do tipo A delta, né, que são mielinizadas de pequeno calibre, e fibras amielínicas, né, do tipo C. Bem, agora a gente pode ver aqui um esquema mostrando a sensibilidade dos receptores, tanto para o frio quanto para o calor. Aqui a gente tem a frequência de impulsos por segundo, né? E aqui a gente tem a temperatura da pele. Tá? Mostrado na linha vermelha forte, a gente tem os receptores para o frio. Eles funcionam, então, como pode ver aqui, a uma ampla faixa de temperatura, né? Mas sua resposta máxima em torno de 25 graus Celsius. Tá? Onde eles exibem, então, sua atividade máxima. Já os receptores para o calor, eles também respondem a uma faixa de temperatura, né, que pode começar, então, a ter disparo a partir de 30 graus Celsius e até entre 30, e 50 graus Celsius. Mas, no entanto, sua atividade é máxima quando a temperatura da pele é em torno de 40 graus. Nos extremos de temperatura, tanto temperatura acima de 45 graus, quanto temperaturas em torno de abaixo de 10 graus Celsius, a gente tem outros termorreceptores que são ativados. No entanto, esses termorreceptores não estão associados à sensação de frio e nem de calor. Esses receptores, quando são ativados, eles levam a dor, promovem a sensação de dor. Então, quando tem temperaturas elevadas acima de 45 graus na pele, por exemplo, um outro termorreceptor que detecta aumento de temperatura nessas faixas mais elevadas é ativado. E esse termorreceptor aqui, ó, a atividade dele, mostrada na linha preta contínua, o que a gente viu? O que ele faz? Ele aumenta, ele não promove sensação de calor, mas sim de dor. Aqui na linha tracejada em preto, né, a gente tem um receptor que detecta então essa temperatura mais baixa, mas a sua ativação não está relacionada à sensação de frio, e sim de dor. Então, nos extremos de temperatura, tanto temperaturas abaixo de 10 graus Celsius quanto acima de 45, a gente também tem termorreceptores, né, que vão detectar essas variações de temperatura. No entanto, a ativação deles não leva à sensação de frio ou de calor, mas sim de dor. Tá? São nociceptores térmicos. Uma coisa importante também de vocês terem conhecimento é o quê? Que a frequência de potenciais de ação das fibras associadas aos receptores, tanto para o frio quanto para o calor,
elas não dependem apenas da temperatura, mas dependem também do quê? Da taxa de variação da temperatura. De forma que, se ocorrer, por exemplo, uma variação da temperatura, isso pode ocasionar o quê? Um aumento transitório na frequência de potenciais de ação. Isso seguido do quê? De atingir um novo limiar de taxa de disparo. Vamos ver isso nessa figura aqui. Então, em azul eu tenho mostrado a frequência de disparos de potenciais de ação por minuto, né, em duas situações de temperatura, uma mostrada aqui em roxo e outra em marrom. Vamos ver primeiro aqui em roxo. Nessa situação aqui, a temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Nessa situação, essa fibra para o frio, ela tem o quê? Ela tem essa taxa de atividade. Quando a temperatura sofreu um decréscimo, chegando até 15,2 graus Celsius, o que ocorreu com o disparo dessa fibra de frio? Ela detectou essa variação de temperatura, tendo um aumento transitório na sua taxa de disparo. Passado um tempo, mantido essa temperatura nova de 15,2 graus Celsius, o que ocorreu com o disparo dessa fibra para o frio? Ele começou a diminuir, atingindo um novo limiar. No caso aqui foi o quê? Mais baixo do que o limiar inicial, do que a atividade inicial. No segundo exemplo, a gente tem a mesma fibra para o frio, né, sendo registrada sua atividade elétrica, mas em temperaturas diferentes, tanto a inicial quanto a final. Então aqui a gente tem a temperatura inicial de 35 graus Celsius. Como eu mostrei lá nos slides anteriores, em torno dessas temperaturas, as fibras que respondem para o frio, elas têm uma atividade muito baixa. Tá? No entanto, nessa situação aqui, quando ocorreu uma queda de temperatura brusca, né, a temperatura inicial de 35 foi para 31,5. Tá? O que ocorreu? Essa fibra detectou essa queda de temperatura tendo um aumento transitório, ou seja, aumentando sua taxa de disparo. Passado um tempo e mantida a temperatura nessa nova temperatura, o que ocorreu? Uma queda dessa atividade da fibra, né, atingindo um novo patamar, no caso, mais elevado do que o inicial. Então, mais importante do que pensar que somente a temperatura absoluta que dita a taxa de resposta dessas fibras, tanto para o frio quanto para o calor, é o que? É a taxa de variação de temperatura. Nós conseguimos perceber com muito mais facilidade alterações bruscas de temperatura do que alterações muito lentas. Tá? Isso se deve ao quê? A essa atividade transitória ou atividade fásica dessas fibras, tanto para o frio quanto para o calor. Assim como os mecanoreceptores responsáveis pelo tato, os termorreceptores presentes na pele, eles também sofrem um processo de adaptação. Então, aqui nessa situação, a gente tem uma temperatura inicial de 38 graus da pele, e aqui a gente tem a atividade da fibra ligada ao receptor de frio, aqui é o receptor de calor. A 38 graus Celsius, temperatura da pele, a gente vê que a atividade do receptor de frio é muito baixa, né, alguns poucos potenciais de ação, enquanto que a gente tem uma atividade um pouco maior, né, aqui no receptor de calor. Quando ocorreu um decréscimo de temperatura da pele até 32 graus Celsius, a gente vê que o receptor de frio agora passou a aumentar sua frequência de potenciais de ação. Só que passado um tempo, o que acontece? Sua frequência vai diminuindo, porque o receptor está entrando em processo de adaptação. Quando ocorreu essa queda de temperatura, o que aconteceu com o receptor de calor? Sua atividade foi o quê? Foi diminuindo, ficou muito baixa. Quando a temperatura da pele retornou a 38 graus Celsius, o que aconteceu com o receptor de frio? Sua atividade praticamente diminuiu, né? Diminuiu muito, né? Voltando aos valores basais, iniciais. Já o receptor de calor, que estava pouco responsivo durante essa queda brusca de temperatura, começou a disparar quando a temperatura foi novamente aumentada até 38 graus Celsius.
Passado o tempo, essa fibra vai o quê? Vai adaptando também. Sua resposta. A nossa sensação térmica, ela é o resultado do quê? Ela é o resultado da atividade conjunta da atividade dos termorreceptores, tanto de frio quanto para calor. Então, quando a gente tem a sensação de calor, porque ocorreu um aumento na temperatura, isso ocorre devido ao quê? Isso ocorre devido ao aumento da atividade dos receptores de calor, junto com o quê? Junto com a diminuição da atividade dos receptores de frio. Quando ocorre uma queda de temperatura, a mesma coisa. A gente tem a sensação de frio porque houve um aumento da atividade dos receptores de frio e uma queda de atividade dos receptores de calor. Nesse experimento aqui, que vocês podem facilmente fazer em casa, precisa de pouca preparação, o que a gente tem? A gente tem 3 copos aqui, ó. Um com água fria, em torno de 10 graus Celsius, que com água, vamos considerar a temperatura ambiente, em torno de 22, e uma água morna, em torno de 35 graus Celsius. Façam isso, coloque um indicador na água fria e um indicador na água quente. O que vai acontecer quando colocar os indicadores na água a temperatura ambiente? Façam esse experimento em casa e depois discutam. Com relação a como ocorre a transdução sensorial nos termorreceptores, foi identificada uma família de proteínas chamadas de receptores de potencial transitório, abreviadas por TRP, que são responsáveis pela termorrecepção. Então, a diferentes temperaturas, nós temos diferentes canais iônicos dessa família de TRP. Então, a temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius, né, em torno disso, a gente tem uma família, a gente tem um desses representantes da família, que seria o TRPV4, estaria ativo e seria responsável pela sensação de calor. Em temperaturas mais baixas, responsável pela sensação de frio, alguns termorreceptores, então, teriam o membro TRPM8. A temperaturas maiores, as quais a gente não sente mais calor, mas assim dor, a gente expressa os termorreceptores expressam outros canais dessa família, como por exemplo o TRPV1 e o TRPV2. E o mesmo vale para temperaturas mais baixas, que seria o TRPA. De modo geral, mas tendo algumas exceções, cada termorreceptor apresenta somente um dessas proteínas expressas na sua membrana. Esses receptores, os TRPs, além deles serem ativados por temperatura, eles também podem ser ativados por algumas substâncias químicas da classe dos vaniloides. Um exemplo disso é a capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta vermelha, né? Então o que vai acontecer? A capsaicina, o princípio ativo da pimenta, ele se liga aos receptores TRPV1, ativando esse canal. Então é por isso que muitas vezes que a gente consome pimenta, a gente tem a sensação de queimação, porque esse composto ativa esses receptores, né, TRPV1, e promove essa sensação de queimação. Por isso, quando vai na Bahia, por exemplo, né, e alguém fala, quer um prato frio ou quente? O quente quer dizer o quê? Que ele é rico em pimenta, ele vai dar essa sensação de queimação porque ele é rico em capsaicina, que vai ativar esse canal, dando a sensação de queimação. Então aqui a gente tem os membros da família de TRPs, né? A gente pode ver que diferentes membros dessa família têm ligantes químicos diferentes.
Tá? Então, como eu falei para vocês, a capsaicina liga no TRPV1, promovendo essa sensação de queimação, tá? E o TRP responsável pela sensação de frio, né, o TRPM8, por exemplo, ele também pode ser ativado por uma substância química, né, que seria o mentol. Por isso, quando a gente chupa alguma bala ou, que contém mentol ou eucaliptol, a gente tem a sensação de frescor, porque essas substâncias estão ativando o TRPM8, dando essa sensação depois de frescor. Então, diferentes membros da família TRP também podem ser ativados não só por temperatura, mas por ligantes químicos. Como que é feita a condução do estímulo térmico pelo sistema nervoso? Como essas informações chegam do termorreceptor até o córtex cerebral? Essas informações elas vão por uma via diferente da via do tato e da propriocepção. Elas vão pelo sistema da coluna anterolateral. Então, aqui a gente tem um esquema geral de como é essa via. Informações vindas dos termorreceptores são conduzidas pelo neurônio aferente primário até a medula espinhal. Na medula espinhal é feita a sinapse com o neurônio de segunda ordem, que cruza a linha média e ascende pelo trato espinotalâmico até o tálamo, onde vai encontrar o neurônio de terceira ordem, que por sua vez ascende até o tálamo, até o córtex, fazendo então sinapse com o neurônio de quarta ordem localizado no córtex somestésico. Aqui é só um esquema mostrando então que a via da temperatura e também da dor chega então na medula espinhal, onde faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, e esse neurônio ele faz o quê? Ele cruza a linha média e ascende pelo trato espinotalâmico lateral, chegando até o tálamo. Essa via recebe esse nome porque é o trajeto pelo qual as fibras que conduzem essa informação percorrem na medula espinhal. Então aqui um esquema mostrando a via de maneira mais completa. Aqui nessa primeira linhagem a gente tem a sensibilidade térmica da superfície corporal, e em B a gente tem a via que conduz a sensibilidade térmica da face. Então as informações de alterações de temperatura, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, são conduzidas então até o sistema nervoso central dos neurônios aferentes primários, onde eles fazem sinapse com o neurônio de segunda ordem, o qual vai decussar, sofrer uma decussação, né, ou seja, cruzar a linha média e ascender até o tálamo pelo trato espinotalâmico. Essas informações dos membros superiores e dos membros inferiores de informação térmica vão chegar ao tálamo, no núcleo ventral pós-lateral, e daqui o neurônio de terceira ordem chega até o limite de conexões que chegam até o córtex somestésico. Já o trajeto das informações térmicas vindas da face é um pouco diferente. As informações chegam até o sistema nervoso central através do quinto par, que é chamado de nervo trigêmeo. Então, o neurônio aferente primário traz essa informação até o bulbo, no núcleo chamado de núcleo espinhal do nervo trigêmeo, onde ele vai encontrar o neurônio de segunda ordem. Da mesma maneira, ele vai o quê? Cruzar a linha média e ascender até o tálamo, fazendo conexão com o neurônio de terceira ordem no núcleo localizado no núcleo chamado de núcleo posterior medial do tálamo. Daqui, esse neurônio vai emitir conexão, né, vai fazer sinapse com o neurônio de quarta ordem localizado no córtex somestésico. Bem, agora a gente vai começar a falar de dor. E a gente vai falar em dor. Primeiro a gente vai fazer uma introdução, na qual a gente vai trabalhar os conceitos de dor e nocicepção, ver o valor adaptativo da dor, como ela é importante para a sobrevivência
do indivíduo. Depois a gente vai ver os mecanismos periféricos que estão relacionados ao processamento da informação noceptiva. Então a gente vai ver os receptores sensoriais, vias aferentes, o que é hiperalgesia. Depois a gente vai ver os mecanismos centrais do processamento da dor. A gente vai ver as vias da dor, a percepção sensorial da dor e a teoria do portão da dor. Depois a gente vai falar de mecanismos de analgesia endógena, né? Tanto os mecanismos periféricos quanto centrais. E por fim, né, correlações clínicas, a gente vai ver a dor referida e a dor do membro fantasma. Então, primeiramente, a gente tem que conceituar o que é dor. Né? Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor ela pode ser conceituada como uma sensação desagradável cuja experiência emocional está associada a estímulos de lesão tecidual, que sejam real ou potencial. Obviamente que a dor ela faz o quê? Ela anuncia um estado de emergência e urgência para o organismo. Quer dizer que algo está errado. Tá? Apesar de então de causar desconforto, é uma modalidade sensorial de grande valor adaptativo. Né? Clinicamente, ela é parte integrante dos sintomas de muitas doenças e auxilia no diagnóstico, no processo de diagnóstico. Muitas vezes as pessoas procuram auxílio de um profissional da saúde quando elas têm o quê? Tem dor. Né? Então, quando tem outros sintomas, muitas vezes as pessoas não procuram auxílio do profissional de saúde. Espera sentir dor, né, chegar a esse ponto para então ir buscar ajuda. Sem dor, praticamente é impossível a pessoa permanecer viva. Por quê? Porque a dor ela vai dizer que algo está errado. Em alguns casos raros, algumas pessoas têm um limiar muito grande para a dor. E são pessoas que eventualmente acabam falecendo mais cedo, né? Tem um óbito precoce, por quê? Porque acaba apresentando muitas lesões corriqueiras e isso pode levar, por exemplo, a infecções, traumatismos frequentes e assim por diante, né? Comprometendo então a integridade do organismo. Essas pessoas acabam falecendo numa idade muito jovem, né? Então a importância da dor ela é de grande importância, né? De modo a, quando a gente tem dor, a gente sabe que algo está errado. E por isso a gente procura um auxílio médico e assim por diante. A dor, desculpa, o que a dor faz? Ela pode evocar diversas experiências, né, no organismo. A gente pode ter respostas motoras, né, sejam elas somáticas ou viscerais, e também ter alteração, uma experiência psicológica única da dor. Como respostas motoras, exemplos, a gente pode ter o quê? Ter reflexo de retirada, que é remover o membro da fonte do estímulo noceptivo. Quando a gente, por exemplo, bate o pé na quina de alguma coisa, a gente vocaliza, né? Dá um grito, xinga, né? A expressão facial de quem está com dor é típica, né? E geralmente quando a pessoa tem dor, ela tende a ficar numa posição que cause menos desconforto. Em alguns casos, a dor é tão intensa que a pessoa pode chegar mesmo até a chorar. Além dessas respostas somáticas causadas pela dor, muitas vezes a gente também tem respostas viscerais, como por exemplo sudorese, vasoconstrição periférica, que são mediadas pelo sistema nervoso autonômico. Além dessas respostas motoras, sejam elas somáticas ou viscerais, a gente também tem uma experiência psicológica única da dor. Como, por exemplo, a pessoa que sofre de dor crônica, ela tem uma tendência maior a apresentar transtornos de humor, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Né? A sensação de dor, ela causa a experiência de sofrimento, né? Podendo levar a alterações de comportamento. Algo importante de ser diferenciado
são alguns conceitos, como por exemplo o conceito de dor que a gente viu e nocepção. Dor, como eu falei para vocês, ela é o quê? É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma possível lesão tecidual real ou potencial, né? E o que seria nocepção? Nocepção é um mecanismo pelo qual os estímulos periféricos noceptivos ou nocivos são transmitidos ao sistema nervoso central. Então tem essa diferença de dor e nocepção. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que nocepção é o conjunto de eventos de processos neurais através dos quais os estímulos noceptivos são detectados, codificados em impulsos nervosos e transmitidos desde a periferia até o sistema nervoso central. Quando essa informação noceptiva chega ao cérebro, esses estímulos são associados então à lesão real, potencial, e eles são interpretados ou são percebidos como dor. Então, nocepção são os mecanismos através do qual o estímulo noceptivo é transduzido, codificado e transmitido até o cérebro, enquanto que a experiência sensorial é chamada de dor. Então, como nocepção, a gente tem várias etapas. A gente então tem o estímulo noceptivo que causa ativação do receptor, que é chamado de noceptor. Depois é feita a transmissão dessa informação até o cérebro. E por último, a gente tem a percepção dessa informação noceptiva como a sensação de dor. Agora vamos começar a ver os mecanismos periféricos da dor, né? O que a gente tem que entender aqui? Como os estímulos noceptivos de diferentes naturezas, ou seja, química, mecânica e térmica, são convertidos em impulsos nervosos. Para isso, a gente precisa ver quais são os receptores noceptivos. Os receptores noceptivos são as terminações nervosas livres, aquelas mesmas envolvidas com o processamento da termorrecepção. Tá? Então, todos os receptores noceptivos são o quê? Terminações nervosas livres. Eles estão amplamente espalhados em todos os tecidos, né? Então a gente tem pelo corpo inteiro essas terminações nervosas livres. Algo interessante é que, apesar de ser o cérebro, né, ser o sistema nervoso central, em particular o cérebro que está relacionado então à percepção da dor, o cérebro em si, o sistema nervoso central, ele não dói. Por que ele não dói? Porque não tem noceptores no cérebro. Tá? Com relação essas terminações nervosas livres relacionadas à nocepção, elas podem ser sensíveis a 3 tipos de estímulos. Estímulos térmicos, mecânicos, ou pode ser também estímulos químicos, né? Ou polimodais, que é quando mesmo a terminação nervosa livre pode ser sensível a mais de um tipo de estímulo. Agora vamos tentar entender um pouco como é feita a transdução sensorial nos noceptores. Então, como a gente acabou de ver, os noceptores eles podem ser de vários tipos, né? Eles podem detectar estímulos físicos, químicos e térmicos. Muitas vezes o mesmo noceptor pode responder a mais de um estímulo, tá? Sendo chamado então de polimodal. Então, uma ampla diversidade de estímulos noceptivos, como por exemplo uma força mecânica, uma grande força mecânica, presença de compostos endógenos, né? Frio e calor extremo, são detectados pelos noceptores devido ao quê? Devido à presença de canais iônicos específicos na membrana do noceptor. Aqui embaixo a gente pode ver, por exemplo, né, os noceptores relacionados à detecção de calor extremo e de frio extremo. Uma situação de calor extremo, como a gente viu, em parte isso é detectado por quem? Pelos TRPV1. Então, temperaturas acima de 43 graus ativam esse canal que leva a membrana do noceptor a despolarizar, gerando um potencial receptor ou gerador. No caso do frio extremo, né, o receptor,
a proteína, né, envolvida nisso daqui seria o TRPA1, né, onde ele é ativado, né, causaria influxo de cargas positivas, levando à despolarização desse nosso receptor para o frio, gerando assim potencial receptor nessa célula. Então, para cada estímulo, né, físico, térmico ou químico, a célula nociceptora responde devido à presença desses diferentes canais iônicos. Alguns são sensíveis a alterações térmicas, outros alterações na força mecânica aplicada à membrana, e muitos deles são sensíveis também à presença de moléculas. Pode ser ativado por moléculas liberadas quando a gente tem lesão tecidual. De qualquer forma, isso levaria então à geração de potenciais receptores, que por sua vez poderiam ser codificados em potenciais de ação. Então, basicamente, o que ocorre no processo de transdução nociceptiva? Tem um estímulo nocivo, nociceptivo, né? Isso seria transduzido de que forma? Através da ativação desses canais iônicos, né? Da família do TRP ou de outros canais iônicos sensíveis a forças mecânicas ou a presença de substâncias. Isso causaria o quê? Abertura de canais permeáveis ao sódio, né? E o sódio faria o quê? Entraria dentro da célula, causando uma despolarização. Essa despolarização seria um potencial receptor, que por sua vez poderia ser o quê? Pode causar o quê? Poderia levar à gênese de potenciais de ação, que sendo então transmitidos através do sistema nervoso central, chegariam ao córtex somestésico, onde seria percebida como dor essa informação nociceptiva. Assim, pessoal, deve estar claro que a nocicepção ela envolve neurônios especializados e não simplesmente o aumento da descarga, né, da atividade de neurônios que respondem a estímulos inócuos, como por exemplo nessa situação aqui. Aqui a gente tem um estímulo, né, calor, e a gente vê a resposta do termorreceptor e do nociceptor. O termorreceptor aumenta a sua atividade conforme a temperatura vai aumentando, né? Mas ela atinge um patamar. Tá? A partir de uma determinada temperatura, a sua atividade é a mesma. Então é improvável que isso daqui seja o causador da dor, porque por mais que esteja aumentando a temperatura, a atividade do termorreceptor se mantém a mesma. A nocicepção é devido ao que? A ativação de um outro receptor associado a um outro neurônio, né, que seria o nociceptor. Como a gente pode ver aqui, conforme vai aumentando a temperatura, a atividade do nociceptor vai aumentando. E é ele o responsável pela geração, então, pela estimulação da via nociceptiva. Tá? Então, não é simplesmente aumento da descarga da atividade do termorreceptor. É o aumento da atividade de quem? Do nociceptor. O mesmo vale para nociceptores que fazem a transdução de estímulos mecânicos. A dor mecânica, né, levar uma pancada, ela não é devido ao aumento da atividade de um mecanorreceptor do tato. Ele é o quê? É um nociceptor mecânico que foi ativado e aumentou sua atividade em decorrência desse estímulo nociceptivo mecânico. Aqui no gráfico abaixo a gente vê isso. Aqui a gente tem a magnitude da resposta da fibra aferente. Conforme aumenta a temperatura, o termorreceptor, a fibra associada ao termorreceptor aumenta a sua atividade, mas ela atinge um patamar. Tá? No caso da fibra associada ao nociceptor, o que a gente vê? Que ela começa a aumentar a sua atividade e segue aumentando linearmente conforme vai aumentando a temperatura, sendo ela responsável por iniciar o processo então de nocicepção.
Além da transdução sensorial pelos nossos receptores, as fibras que conduzem a informação da dor são diferentes das fibras que conduzem a informação tátil e proprioceptiva. Enquanto a informação tátil e proprioceptiva são conduzidas por neurônios aferentes primários mielinizados de grande calibre, né, as fibras relacionadas à transmissão da dor, elas podem ser de dois tipos: mielinizadas de pequeno calibre ou amielínicas, né? Então, as mielinizadas são chamadas de A delta e as não mielinizadas são chamadas de fibra C. A transmissão nas fibras amielínicas ela é muito mais lenta do que numa fibra mielinizada. Então isso é importante porque daqui a pouco a gente vai ver que isso está relacionado a diferentes tipos de dor. O fato da informação nociceptiva poder ser conduzida por dois tipos de fibras, né? As fibras A delta mielínicas, pequeno calibre, ou fibras do tipo C, que são fibras amielínicas, nos permitem perceber dois tipos diferentes de dor: a dor primária e a dor secundária. Como que isso ocorre? Então aqui nesse esquema eu tenho a intensidade da dor e aqui eu tenho o tempo. Em um determinado momento é feito um estímulo nocivo, como por exemplo um estímulo mecânico forte ou ser tocado na pele um objeto muito quente. Então imaginem que você pisou num prego. Né? Então pisou num prego, o que vai acontecer? Inicialmente você vai sentir uma dor de maneira muito rápida. Tá? Isso é causado e essa dor inicial é chamada de dor primária. Passado um tempo, você volta a sentir uma outra dor, que é chamada de dor secundária. Então a dor primária, ou dor rápida, ela é conduzida pelas fibras mielínicas A delta, enquanto a dor secundária é conduzida pelas fibras do tipo C. Por que elas têm essa diferença na sua percepção? Por que uma é rápida, a outra é lenta? Porque, se vocês lembrarem da condução nervosa, as fibras mielínicas conduzem o impulso nervoso de uma maneira mais veloz do que as fibras amielínicas. Então, quando eu tenho um estímulo nocivo, a informação que vai chegar primeiro ao córtex é a informação conduzida de maneira mais rápida pelas fibras mielínicas. E essa dor é chamada de dor primária ou dor rápida. A informação que chega depois, ela é conduzida por fibras que conduzem de maneira mais lenta, que são as fibras amielínicas, sendo então chamada de dor secundária ou dor lenta. Isso pode ser comprovado experimentalmente, a existência desses dois tipos de dor e o fato delas serem transmitidas por fibras diferentes. Então, como eu falei para vocês, a dor primária, né, ou dor rápida, ela é conduzida pelas fibras A delta mielinizadas, enquanto que a dor lenta é conduzida pelas fibras do tipo C. Quando é feito o bloqueio da condução nas fibras A delta e é feito o estímulo nocivo, o que vai ocorrer? A pessoa não vai perceber a dor, não vai relatar a dor rápida, mas passado um tempo ela vai dizer que ela está com dor, que é essa dor lenta, conduzida pelas fibras amielínicas do tipo C. O contrário também ocorre. Quando eu bloqueio a atividade das fibras C e faço um estímulo nocivo, a única coisa que a pessoa vai relatar é o quê? É a dor primária, né? Que ocorre logo em sequência da aplicação do estímulo nocivo. Então, quais são as características tanto da dor rápida quanto da dor lenta? A dor rápida, normalmente ela é referida pela pessoa como uma dor empontada, como uma agulhada, e ela tem uma grande capacidade de localizar o ponto do qual foi aplicado o estímulo nocivo.
como a gente viu, ela é conduzida pelas fibras A delta, que é uma condução rápida de 12 a 30 metros por segundo, e normalmente ela é devido à ativação de nociceptores unimodais, como por exemplo mecanorreceptores de alto limiar. Já a dor lenta, ela é referida em queimação. Normalmente ela é referida pela pessoa como uma dor em queimação. Ela tem uma pior capacidade de localizar essa dor, né? Então é uma dor mal localizada, ou seja, mais difusa, sendo conduzida pelas fibras do tipo C, que tem uma condução mais lenta. Tá? E elas são devidas ao que? Ativação de nociceptores polimodais, como por exemplo aqueles que contêm canais que são ativados por estímulos mecânicos, térmicos ou mesmo químicos. Então, em resumo, o que é importante disso daqui, que é muito importante, é o quê? Que a nocicepção é mediada por dois tipos de fibras periféricas. As fibras amielínicas do tipo C, que são responsáveis pela dor lenta, tá? E as fibras do tipo A delta, que são responsáveis por transmitir a dor rápida. Então, quando tem um estímulo nocivo, o que vai ocorrer? Inicialmente, a pessoa vai referir uma dor empontada ou agulhada, e essa é a dor primária, ou dor rápida, produzida pelas fibras A delta. Logo em sequência, a pessoa refere uma dor no qual ela tem uma pior capacidade de localização, que é chamada de dor secundária ou dor lenta. Ela é mais lenta por quê? Porque ela é conduzida por fibras do tipo C, que são amielínicas, conduzem a informação nervosa, o impulso nervoso, de uma maneira mais lenta do que as fibras A delta. Além disso, a dor pode ser classificada em dois tipos de acordo com a sua persistência, né, da dor persistente. A dor, então, persistente, ela pode ser nociceptiva, que é o resultado da ativação de nociceptores na pele ou outros tecidos, isso em resposta à lesão tecidual, normalmente acompanhado de um processo inflamatório. Então, quando você tem um processo inflamatório, por algum motivo, isso vai levar à dor nociceptiva. Outro tipo de dor persistente é o que? A dor neuropática. Né? A dor neuropática, por sua vez, ela é o resultado da lesão direta de neurônios envolvidos com o processamento nociceptivo, sejam eles neurônios do sistema nervoso periférico ou do sistema nervoso central. E normalmente ela é acompanhada por uma sensação de queimação ou de choque. Agora vamos falar um pouquinho de uma situação que ocorre quando ocorre um estímulo nocivo, que é chamado de hiperalgesia. Vamos ver o que é hiperalgesia. Hiperalgesia se refere ao quê? Aumento da sensibilidade dolorosa. O que isso quer dizer? Que estímulos antes de baixa capacidade dolorosa passam a causar dor. Isso devido ao quê? A facilidade de despolarização dos neurônios aferentes nociceptivos polimodais. Então, por algum motivo, né, ocorre, motivo que a gente vai ver, ocorre a diminuição do limiar desses nociceptores e eles passam a responder então a estímulos menores. Isso leva a uma condição chamada de hiperalgesia. Normalmente a hiperalgesia ela ocorre juntamente com o processo inflamatório, que seria o quê? Uma resposta, um processo reativo do tecido diante de uma agressão local. Ele é caracterizado por 5 sinais. Calor no local da inflamação, isso no local da inflamação, né? Calor, a dor, que seria a hiperalgesia, o rubor, edema e perda de função. Essa dor inflamatória está envolvida com o quê? Com os mecanismos da dor lenta. Né? Eles podem envolver tanto a mobilização de células e vão ter associado também uma cascata de reações químicas. Né? Nisso o que vai ocorrer? A membrana do neurônio nociceptivo fica com um limiar mais baixo. Né? Isso pode ser devido à liberação de substâncias inflamatórias que vão modular a permeabilidade da membrana da célula nociceptora.
Assim, numa situação de hiperalgesia, né, a gente tem que estímulos que antes eram de baixa capacidade dolorosa, eles passam a causar dor. Isso ocorre ao quê? Devido à facilidade de despolarização dos nossos receptores polimodais. Então aqui nesse gráfico a gente tem a sensação dolorosa e aqui a intensidade do estímulo nocivo. Tá? Então numa situação normal, né, conforme vai aumentando a intensidade do estímulo nociceptivo, né, maior vai o paciente, a pessoa vai referindo a dor. Tá? Na hiperalgesia, isso também ocorre. Né? Conforme vai aumentando a intensidade do estímulo, a pessoa vai referindo mais dor. No entanto, o que acontece? Devido à lesão tecidual, o limiar para que isso ocorra diminui, ele fica mais baixo. De modo então que esses estímulos antes que tinham baixa capacidade de causar dor, estimular os nossos receptores, agora passam a ativar, diminuindo então o limiar para a dor, tá? Deslocando a curva então para a esquerda. Uma outra situação que eu tenho, além da hiperalgesia, é uma situação na qual eu tenho uma condição chamada de alodinia, na qual eu tenho uma sensação dolorosa causada por estímulos sensoriais inócuos. Tá? Um exemplo disso é quando a gente tem alguma queimadura, por exemplo, de sol, na hora que vai tomar banho na água morna, a gente sente dor. Né? A água morna não causa dor, é um estímulo inócuo, não ativa normalmente os nossos receptores ou ativa as vias de nocicepção. Mas numa situação de alodinia, a água morna pode causar dor na pele que está queimada de sol. Então, retomando aqui a questão da hiperalgesia, vou mostrar como que ela ocorre. Né? Então, nesse experimento aqui, o indivíduo sofreu duas queimaduras, né, pequenas aqui na região A e na região D. E depois foi avaliado o limiar para dor mecânica desse indivíduo, tanto no ponto A, no ponto B e no ponto C. Ou seja, o ponto B e o ponto C são regiões que não sofreram a queimadura, são regiões adjacentes, vizinhas à região A e D. O que a gente pode observar? Né? Que o limiar para dor mecânica antes da queimadura, nas três regiões A, B e C, ele era maior. Né? Após a queimadura, obviamente na região que teve a pele queimada, teve uma diminuição drástica do limiar para dor mecânica. Né? E esse limiar para dor mecânica, ele também ocorreu nas regiões vizinhas, né? Fora do sítio de queimadura, tanto na região do sítio B quanto da região do sítio C. Né? Então, ocorre algo após a lesão tecidual, no caso aqui da queimadura, que vai, vamos dizer assim, se espalhando nas adjacências e promovendo a diminuição da sensibilidade de todos esses nossos receptores dessa região aqui, causando a hiperalgesia. Como que se acredita que ocorre esse mecanismo da hiperalgesia? Então aqui, quando eu tenho uma lesão tecidual, vai ocorrer o aumento da liberação de ATP, né? Por exemplo, de ATP. O ATP, por sua vez, ele pode estimular os nossos receptores, né? Facilitando a geração de potenciais receptores que depois vão ser convertidos em potenciais de ação e ser conduzidos pelo neurônio à frente primária. Além do ATP, a gente tem células do sistema imunológico, como macrófagos e mastócitos, que também vão liberar substâncias que vão atuar diminuindo a sensibilidade ou promovendo a ativação direta dos nossos receptores. Os macrófagos, por exemplo, eles podem liberar serotonina, bradicinina, que atuariam então nos nossos receptores, né, sensibilizando os nossos receptores, facilitando a geração de potenciais receptores.
Os mastócitos, por sua vez, eles podem liberar histamina, né, durante uma situação de inflamação. A liberação de histamina pelos mastócitos, ela pode inclusive ser estimulada pelo próprio neurônio aferente, o qual liberaria substâncias como, por exemplo, a substância P, que é um peptídeo transmissor, que faria o quê? Que estimularia o mastócito a liberar a histamina. E a histamina, por sua vez, estimula o nociceptor, né, diminuindo o seu limiar para estímulos nociceptivos. Dessa maneira, o que ocorre? Todas essas substâncias atuando no nociceptor diminuem o seu limiar ou estimulam diretamente. Isso é convertido em potenciais de ação que são conduzidos dessa forma até a medula espinhal, e da medula espinhal acaba chegando às regiões supraespinhais e causando a sensação de dor. Então, o que ocorre na hiperalgesia que se espalha para as regiões vizinhas. Como que isso ocorre? Então, aqui nesse esquema, o que a gente tem? Então, sofreu, por exemplo, uma queimadura nessa regiãozinha da mão, e aqui a gente tem um aumento para ver, um aumento esquemático para ver o que poderia estar acontecendo ali. Então, em resposta à lesão tecidual, a gente viu, vai ser liberado diversas substâncias que vão atuar no nociceptor, estimulando, então, diminuindo o limiar desse nociceptor, né? Isso no sítio de lesão. Em resposta à liberação dessas substâncias, a ação dessas substâncias, a fibra nervosa ela poderia liberar, como por exemplo, mostrado aqui nessas bolinhas pretas, a substância P. A substância P ela estimula, como a gente viu, os mastócitos a liberar a histamina marcada em vermelha. A histamina marcada em vermelho estimula os próprios nociceptores, diminuindo seu limiar. A histamina que é liberada por esses mastócitos não atua somente nesse nociceptor. Ela pode atuar nos nociceptores vizinhos, né? Ela se difunde nas regiões vizinhas e pode acabar estimulando as fibras adjacentes nas regiões vizinhas a liberarem substância P, que estimula outros mastócitos a liberarem histamina, mantendo o ciclo. Novamente, a histamina liberada por esses outros mastócitos também atuam nos receptores mais longínquos do sítio de lesão, causando novamente a liberação de histamina e sensibilização do nociceptor. Dessa forma que a sensibilidade, a hiperalgesia após a lesão tecidual, ela não fica contida somente no sítio de injúria, né, de lesão, mas ela acaba se espalhando pelas regiões vizinhas. Então, a dor nociceptiva, né, periférica, a gente teria o quê? Uma lesão tecidual que vai causar vários eventos, né, como por exemplo, liberação de conteúdos celulares, né, liberando ATP e liberando potássio. Né? Além disso, células da região onde está tendo inflamação vão fazer o quê? Começar a produzir substâncias inflamatórias, né? Como bradicilina, prostaglandinas. A bradicilina, o que ela faz? Ela pode estimular diretamente os receptores, causando despolarização, né? Tornando eles mais sensíveis. Já as prostaglandinas, o que elas são? São subprodutos da lise enzimática da atividade de uma enzima chamada de ciclo oxigenado do tipo 2, COX-2. Né? Ela vai fazer o quê? Tornar o nosso receptor mais sensível, também diminuindo o seu limiar de resposta. Já a substância P é um neuropeptídeo que é sintetizado pelo próprio nociceptor. Tá? Isso ele faz em resposta à lesão local. O que a substância P faz? Ela causa vasodilatação, estimulando então a liberação de histamina por mastócitos e ativa também os nossos receptores vizinhos. Quando tem lesão tecidual, as células acabam morrendo, né, e liberando seu conteúdo, aumentando no local de lesão a concentração extracelular de potássio. Potássio elevado no meio extracelular torna a membrana dos nossos receptores mais fácil de ser despolarizado, ou seja, diminuir seu limiar.
Então, resumidamente, vamos supor que ocorreu um sangramento em uma determinada região. Esse sangramento pode levar à anóxia dessa região, né? Com isso, levar ao extravasamento do conteúdo celular, liberando potássio, bradicimina, entre outras substâncias. Isso pode acarretar na migração de mastócitos que vão liberar histamina, também vão liberar serotonina, levar à reação do ácido araquidônico, né? Através da atividade da ciclooxigenase do tipo 2, liberando prostaglandinas, de modo que ocorra uma sensibilização dos nociceptores, né? Onde eles vão ficar com limiar mais baixo, ou seja, vão ficar mais excitáveis. Assim, os nociceptores vão apresentar uma reação inflamatória neurogênica, né? Liberando prostaglandinas, substância P acentuando o processo inflamatório. Além da sensação de dor e temperatura, né, a gente também tem uma outra sensibilidade que é atribuída à condução por fibras A, delta e C, que seria a coceira ou prurido. Né? Elas podem ser, a coceira ou prurido, ela pode ser estimulada por substâncias químicas, como por exemplo a histamina liberada pelos mastócitos, né? E como que ela se manifesta? A gente tem um reflexo de coçar quando ela ocorre na pele, né? Às vezes até uma vontade incontrolável de coçar. Em alguns casos, a gente coça com tanta força para causar dor na região, no intuito de tentar diminuir a coceira. E quando o estímulo ocorre em mucosas, né, ele pode se manifestar através de espirros ou tosses, dependendo da região. Muito bem. Quais seriam agora os mecanismos centrais da dor? Né? Onde que a gente percebe a dor? Por que a dor também ela é caracterizada por sensações emocionais? Né? Como que isso ocorre? Então, inicialmente, vamos ver como que a informação que chega das fibras nociceptoras, tanto do tipo C quanto a delta, chegam na medula, como que elas são processadas na medula. Então, aqui a gente tem um esquema, né, mostrando metade da medula espinhal. E aqui a gente tem a substância cinzenta. A substância cinzenta, ela pode ser dividida em regiões funcionais, né? Área 1, 2, 3, 4, assim por diante. Tá? Então, o que a gente tem aqui? As fibras do tipo C carregam informação proveniente de nociceptores térmicos, mecanorreceptores ou químicos, e as fibras A delta, né, trazendo informações principalmente de mecanonociceptores, elas chegam na medula espinhal e fazem sinapse com um neurônio de segunda ordem nessa região aqui do corno dorsal. Principalmente aonde? Principalmente nessa zona 2, chamada de substância gelatinosa. Isso é diferente das fibras que contêm a informação vindas de outras submodalidades somestésicas, como a propriocepção e o tato, nas quais esses mecanorreceptores vão trazer informação que vai chegar em outras camadas da substância cinzenta da medula espinhal. Então, aqui nesse esquema, tá? Desenho está um pouco melhor, a gente consegue ver a informação então chegando aqui pela raiz dorsal até a área do corno dorsal da medula espinhal. Essas fibras que trazem informação nociceptiva, elas percorrem um trajeto na medula espinhal que é chamado de trato de Lissauer, onde eles vão chegar então principalmente lá na segunda camada da substância cinzenta, fazendo sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, por sua vez, como a gente viu, ele vai cruzar a linha média
e ascender pela coluna anterolateral contralateralmente. Aqui só mostrando um aumento dessa região aqui, mostrando que tanto as fibras do tipo C quanto do tipo A fazem sinapse no corno dorsal da medula espinhal com neurônio de segunda ordem, principalmente na região 2. Isso das fibras do tipo C. Né? Mas tanto a do A quanto a delta quanto C podem fazer sinapses aqui. Essa informação, então, que chega na medula espinhal, essa informação nociceptiva, faz sinapse com neurônio de segunda ordem, ou cruza a linha média. E através do trato espino-talâmico, ele ascende até o tálamo, onde do tálamo encontra o neurônio de terceira ordem, que por sua vez faz sinapse com o neurônio de quarta ordem localizado no córtex anestésico. Essa é a via do trato espino-talâmico. A gente pode dividir, além disso, o sistema da coluna anterolateral, ou seja, aquele relacionado à transmissão das vias nociceptivas. Pode ser dividido em trato espino-talâmico lateral, que seria o responsável por transmitir a dor rata, aquela que é bem localizada, que a gente viu, que é conduzida principalmente pelas fibras A delta. E tem outro trato, que é trato chamado de trato espino-retículo-talâmico. Então, esse trato aqui seria o quê? O responsável por conduzir a dor lenta, aquela dor que tem uma localização mais difusa. Tá? No caso dessa via aqui, são essas projeções da medula espinhal para a formação reticular que estão envolvidas com algumas respostas que a gente tem à dor, né? Por exemplo, reações comportamentais e reações autonômicas à dor. Aqui nessa figura a gente só vai comparar um pouquinho então a transmissão nas vias da coluna anterolateral para os membros e para a face. Então, nos membros a gente já viu, né, que chega essa informação até a medula espinhal, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, que decúncia, chega até o tálamo vai para o córtex. Com relação à sensibilidade dolorosa da face, essas informações são conduzidas, né, através também de fibras A delta e do tipo C, pelo quinto par de nervo craniano, o nervo trigêmeo. Essas informações vão chegar até o bulbo, onde vão fazer sinapse no núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Aí aqui está o neurônio de segunda ordem, que cruza a linha média e ascende até o tálamo, do tálamo chega até o córtex anestésico. Uma situação muito importante clinicamente é a dor referida. O que é a dor referida? A dor referida ocorre quando a ativação do nociceptor visceral ela é percebida de modo errôneo pelo sistema nervoso central como vindo da pele. Tá? Vamos tentar entender como que isso pode ocorrer. Então, aqui vamos considerar uma regiãozinha da pele e aqui uma determinada víscera. Na pele, como a gente viu, a gente tem terminações nervosas livres que conduzem sua informação através de axônios aferentes primários, passando pelo gânglio da raiz dorsal, pela raiz dorsal até fazer sinapse no neurônio de segunda ordem localizado na medula espinhal. A víscera é a mesma coisa, tem terminações nervosas livres e a informação nociceptiva desses receptores são conduzidas através de um axônio aferente primário até a medula espinhal. Muitas vezes o que pode ocorrer é que o mesmo neurônio de segunda ordem recebe tanta informação do nociceptor da pele quanto da víscera. Então essa informação conduzida por esse neurônio de segunda ordem que está sendo ativado pela víscera, o cérebro pode entender que essa informação não está vindo da víscera, mas está vindo de onde? Está vindo da pele. Isso é chamado de dor referida. Ela ocorre
ocorre porque existe essa convergência entre os aferentes primários chegando no neurônio secundário. Convergência entre a víscera e a pele. Um exemplo clássico da dor referida seria a dor do infarto. Né? Então, exemplificando aqui de uma maneira bem simples, aqui a gente tem uma região da pele, aqui a gente tem o coração. Então, quando tem uma isquemia no coração, isso vai acabar estimulando os nossos receptores cardíacos, que por sua vez, então, essa informação vai ser conduzida por um neurônio aferente primário, chegando até a medula espinhal, fazendo sinapses com o neurônio de segunda ordem. No entanto, esse neurônio de segunda ordem também recebe informação, né, proveniente de fibras que trazem informação de nossos receptores que estão na pele. Então, sendo estimulada pelas fibras que estão trazendo informação do coração, essa informação vai chegar até o tálamo, e depois do tálamo até o córtex. O córtex pode interpretar de maneira errônea que essa informação está chegando da onde? Está chegando da pele, sendo que, na verdade, o ponto de lesão era onde? Era lá no coração. No caso da dor referida da angina, a dor do infarto, ela muitas vezes pode ser referida por uma ampla região da pele, né? Que abrange toda essa região do peito, podendo se estender, né, até a região do braço e do antebraço, inclusive chegando à face, ou mesmo na região escapular. A gente tem vários exemplos, então, de dor referida. Né? Então, como eu falei para vocês do coração, né? Todos os outros órgãos também têm específica sua dor referida. Por exemplo, aqui mostrando lesões do esôfago, pode ser referida nessas regiões da pele, da bexiga, pode ser referida então nessas regiões aqui, do ureter, mostrado aqui, e da próstata. Então, sempre que tem alguma dor numa víscera, muitas vezes a dor é referida como vinda da pele. Né? Creio eu que na turma de enfermagem tem várias mulheres, né? Onde que vocês sentem a dor da cólica menstrual? De onde que ela parece vir? Né? Onde vocês ficam massageando para tentar diminuir a dor? Né? Isso ocorre, se vocês pararem para pensar, por causa dessa convergência que ocorre na dor referida. Uma situação especial de dor referida é chamada de dor do membro fantasma. A dor do membro fantasma ela ocorre após a amputação. Né? Então, mesmo após a amputação, as pessoas amputadas elas podem ainda referir sensações provenientes do membro que foi amputado. Aí essas sensações são chamadas de sensações fantasmas. Em algumas situações, o paciente pode referir que ele está sentindo dor no membro que foi amputado. Nesse caso, seria dor fantasma. Por que isso pode ocorrer? Porque apesar de ter perdido os nossos receptores, receptores, todos os receptores que foram amputados junto com o membro, a representação cortical daquela região que foi amputada, ela permanece. Né? Isso não é amputado. Isso permanece lá no córtex sonestésico. Isso pode estar relacionado, então, à presença da dor do membro fantasma. Essas sensações fantasmas, elas vamos tentar entender o que pode ocorrer. Então aqui esse indivíduo ele sofreu uma amputação de membro superior nível do braço, né? Perdendo nesse esquema aqui a articulação do cotovelo. Né? Muito bem. Então esse indivíduo, o que vai acontecer? Ele perdeu toda essa região aqui do antebraço e da mão. No entanto, como eu acabei de falar, essas regiões que representam o antebraço e a mão, no córtex, eles continuam lá. No entanto, essas regiões pararam de receber
informação vindo da periferia, já que o membro foi amputado. O que começa a acontecer? As regiões vizinhas do córtex somestésico, no caso aqui, quem que está próximo à região do antebraço e da mão? As regiões da face. Né? As regiões da face elas estão próximas dessa região do membro superior. Ao longo do tempo, essas regiões que representam a face começam a invadir os locais que eram ocupados então por neurônios relacionados à representação do membro que foi amputado. De modo que estimulação de regiões da face podem evocar sensações no membro que foi amputado. Em alguns casos, essas sensações podem ser bem específicas, como mostrado esquematizado nessa figurinha aqui. Nesse caso, nessa região aqui demarcada, o paciente, quando estimulado, referia que estava sendo tocado no seu dedo indicador. Já nessa região aqui, ele indicava que está sendo estimulado o seu quinto dedo. E toda essa região aqui, quando estimulado, toda essa região da bochecha, ele referia como estimulação no polegar. Então começou a existir um processo chamado de reorganização ou remapeamento cortical, tá? Nas quais então as regiões adjacentes começam a invadir aquelas áreas que recebiam informação do membro que foi amputado. E parece que quanto mais isso ocorre, maior é a probabilidade, maior a intensidade do indivíduo relatar ou referir dor fantasma. Um pesquisador indiano chamado de Ramachandran, ele bolou um aparato simples para tentar controlar a dor do membro fantasma. Tá? Muitas vezes a dor do membro fantasma, em alguns casos, né, o paciente pode referir, no caso que é do membro superior, que a mão dele o membro amputado, ele tem a sensação de dor como se a mão estivesse apertando tanto como se a unha estivesse entrando na carne, né? Estivesse entrando na pele. Nesses casos, o que ele tentou fazer e deu certo? Né? Ele bolou uma caixa na qual ele dividiu para entrar o membro intacto e o coto do membro que foi amputado. Aqui está mostrando em aberto, mas essa região fica fechada. E aqui ele colocou um espelho. Aí, assim, quando o paciente coloca os dois membros aqui, devido ao espelho, ele enxerga como se ele ainda tivesse lá o membro que foi amputado. Aí, fazendo o movimento de abrir a mão com o membro intacto, ele visualiza o membro fantasma, né? Vamos dizer assim, ele visualiza o membro que foi amputado, dessa ilusão, de que o membro está abrindo a mão. Isso, em alguns casos, alivia a dor fantasma. Então, uma maneira simples, né, barata de promover analgesia nesses pacientes. Então, aqui, ó, fazendo um esquema de vias que levam a informação nociceptiva da periferia até o sistema nervoso central. A gente viu que existem, então, a gente vê algumas vias, né? A gente viu a via espinotalâmica, que vai trazer informação, então, da dor aguda, dor rápida, que essa informação chega até onde? Até o córtex somestésico. Como a gente viu lá na aula iniciada de somestesia, esse córtex somestésico está localizado no giro pós-central. Né? Essa dor é fácil de ser localizada. Tá? Outra via que conduz a informação nociceptiva, ela sai da medula espinhal e antes de atingir o tálamo, ela faz sinapse aonde? Na formação reticular. São grupos de neurônios localizados no tronco encefálico. Tá? Então, pode fazer sinapse com a formação reticular, tanto no bulbo e na ponte, como mostrado aqui.
depois fazendo sinapse aonde? No tálamo. Então seria uma via chamada de espino retículo talâmica, tá? Que, como a gente viu, ela está relacionada ao processamento da dor, dor lenta, dor difusa, tá? E depois essa informação ela pode chegar ao córtex, também chegando ao córtex. Uma outra via, como a gente vai ver, uma via chamada de via espinomesencefálica. Então as informações provenientes da medula espinhal ascendem contralateralmente até essa região superior do tronco encefálico, chamada de mesencéfalo. Aqui no mesencéfalo, a gente tem neurônios que vão estar relacionados às respostas autonômicas e viscerais autonômicas e também comportamentais à dor. Tá? Então, cada uma dessas vias tem uma função diferente. Assim a gente pode ver que as fibras de segunda ordem que transmitem a informação nociceptiva, elas podem projetar para várias regiões do encéfalo, tá? Que seriam então responsáveis por mediar aspectos sensoriais e comportamentais relacionados ao estímulo nociceptivo. Isso é feito de maneira que a gente pode separar a percepção, né, da dor em duas partes, né? Uma que a gente vai chamar de sensório discriminativa, que seria relacionada à dor primária, e um outro aspecto que seria o aspecto afetivo emocional, mais relacionado com a dor secundária. Então, através da transmissão das informações nociceptivas pelo sistema anterolateral, que compõe o sistema sensório discriminativo, a gente tem essas informações chegando então da medula até o núcleo ventral pós-lateral do tálamo. E a partir do tálamo, essas informações vão para o córtex somestésico primário. Acredita-se que essa via aqui está relacionada com aspectos sensórios discriminativos, como o próprio nome diz, que envolvem o quê? A localização, a intensidade e a qualidade do estímulo nociceptivo. Tá? Já outra parte outro aspecto das informações seria via os aspectos afetivos, emocionais, né, da dor, mas se dá de maneira diferente. Então, através do sistema lateral, essas informações elas podem chegar a diversas estruturas do tronco encefálico, como a formação reticular, a substância cinzenta periaquedutal, folículo superior. Além dessas regiões do tronco encefálico, essa informação ela também pode chegar ao núcleo da ponte, chamado de núcleo parabraquial. A partir do núcleo parabraquial, por sua vez, ele pode repassar essa informação nociceptiva para estruturas como o hipotálamo, a amígdala e um outro grupo de núcleos do tálamo chamado de núcleos talâmicos mediais. Essa informação que chega então a essas estruturas é transmitida para outras regiões do córtex, como o córtex cingulado anterior e a ínsula. Tá? Essas regiões, córtex cingulado anterior, ínsula, amígdala e hipotálamo, elas compõem o sistema límbico, que são circuitos neuronais relacionados ao processamento emocional. Então essa via aqui ela estaria relacionada com o quê? Com a sensação desagradável que acompanha a sensação dolorosa. Tá? Então o medo, a ansiedade, bem como a ativação do sistema nervoso autônomo estaria relacionado à ativação dessas regiões aqui. De modo que quando por algum motivo se ocorre lesão dessa área do córtex cingulado anterior,
o paciente ainda é capaz de discriminar a dor, localizar, dizer que tipo de dor que ele está sentindo, mas ele perde a habilidade perde essas sensações desagradáveis que acompanham a sensação de dor. Tá? Isso é aliviado. E o contrário é verdade. Né? Se tem lesão no córtex anestésico, o paciente vai perder a capacidade de localizar a dor, discriminar a sua intensidade e o tipo de dor que ele está sentindo, mas vai permanecer todas essas outras sensações desagradáveis, medo, ansiedade, ativação autonômica, vão permanecer na presença do estímulo nociceptivo. Então, a gente acaba aprendendo com a experiência dolorosa. Né? Por quê? Porque ela é sempre acompanhada de desconforto emocional. Isso é importante, né? Porque a gente vai aprender com isso, né? Sendo condicionado a evitar, né, a reincidência dos estímulos nociceptivos. Então, se você enfiou o dedo numa tomada e levar um choque, é muito improvável que você venha repetir isso no futuro. Né? Você aprendeu, foi muito desagradável, isso gerou aprendizado. Pois bem, agora vamos falar de regulação da dor. Vamos ver os mecanismos endógenos de analgesia. Bem, como que a dor é regulada? Vamos considerar algumas coisas antes. Né? A experiência de dor, ela pode ser modificada dependendo do contexto. Né? Por exemplo, né, soldados durante a Segunda Guerra Mundial, alguns inclusive gravemente feridos, relatavam pouca dor, né? Quando em combate eles gravemente feridos não sentiam a dor, só viriam sentir a dor provocada por ferimentos muitas vezes até graves, depois que eles eram removidos do campo de batalha. Né? O mesmo, uma situação parecida, pode ocorrer com atletas, né? Atletas que se lesionam durante uma partida, tá? Só vêm a sentir a lesão após o término do jogo. Então, ocorre nessas situações aqui algo que, nesse contexto, né, soldados no campo de batalha, atletas durante o jogo, que algo que possa o quê? Modificar a percepção de dor desse indivíduo, né, no caso diminuindo. Então, o indivíduo, né, por exemplo, levou um tiro na perna num campo de batalha, tem uma sensibilidade para dor, por exemplo, menor do que se ele tivesse sentado em casa vendo televisão e de repente leva um tiro. Né? A sensibilidade de dor nessa situação poderia ser referida por ele, vamos dizer assim, como maior. Né? Algo importante também a gente considerar quando fala na regulação da dor é o chamado efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo nada mais é do que a resposta fisiológica após a administração de substância farmacologicamente inerte. Então existem diversos trabalhos que demonstraram que indivíduos com dor crônica mesmo, por exemplo, quando injetados com uma solução de salina, relataram diminuição da dor. Né? Então esse seria o efeito placebo. Mas se o efeito placebo está ocorrendo, não injetou nada no indivíduo farmacologicamente ativo, será que ele estava simplesmente imaginando a dor? Será que ele simplesmente imaginava que ele estava sentindo dor? Na verdade, o que ocorreu, né, se acredita que esse indivíduo, após a administração da substância inerte, ocorra ativação de sistemas
de algumas áreas do nosso sistema nervoso central que vão acabar fazendo o quê? Modulando, né? Inibindo a transmissão de impulsos nervosos na via nociceptiva. Tá? E com isso o indivíduo tem uma diminuição da percepção de dor. Com relação a isso, né, o ópio, né, e os seus derivados, né, como por exemplo a morfina, a codeína e a heroína, são substâncias narcóticas que têm sido, foram, né, podem ser utilizadas com fins analgésicos. Como que elas fazem esse efeito? Né? Na década de 70, de 1970, foram identificados receptores aos quais essas substâncias aqui se ligavam e promoviam seu efeito analgésico. Por isso que esses receptores receberam o nome de receptores opioides. E os efeitos analgésicos promovidos pela morfina, codeína ou heroína, por exemplo, eles são inibidos quando é utilizado um antagonista de receptor opioide, a naloxona. O antagonista de receptor opioide, a naloxona, o que ela vai fazer? Ela vai bloquear a ativação desses receptores. Nesses casos, o efeito então analgésico dessas substâncias era bloqueado. O mesmo ocorre com o efeito placebo. O efeito placebo é bloqueado quando é administrado a naloxona. Então, quando ocorre o efeito placebo em experimentos que avaliam dor, o tratamento com naloxona bloqueia o efeito placebo. Isso levou há muito tempo a se cogitar, suspeitar de que esses receptores opioides eles poderiam responder a substâncias endógenas, né, que se ligariam a esses receptores. De fato, posteriormente se identificou opioides endógenos, que são peptídeos sintetizados em algumas regiões do cérebro, que vão chamados se ligam a esses receptores opioides. No conjunto, esses opioides endógenos são chamados de endorfinas. Né? E os efeitos dessas endorfinas também são bloqueados quando se usa um antagonista de receptor opioides como a naloxona. Então a gente vai ver boa parte desse efeito analgésico, né, que se observa, por exemplo, durante o efeito placebo, ele pode ser bloqueado pela naloxona devido ao impedimento, né, da ação desses opioides endógenos. Então, como que a gente vai ver agora a regulação da dor? A gente vai ver que a regulação da dor ela pode ocorrer em diferentes níveis. Ela pode ser uma regulação aferente, no qual a gente vai estudar o mecanismo do portão da dor, bem como a dor pode ser regulada por uma regulação descendente, ou seja, vias supraespinhais controlando a transmissão das vias nociceptivas na medula espinhal. Isso está relacionado com a região do mesencéfalo chamada de substância cinzenta periaquedutal e tem importante participação dos opioides endógenos. Assim, vamos começar pela teoria do portão da dor. Né? Aqui nesse esquema aqui, a gente tem informação vinda na fibra de azul, que seria um axônio que conduz informação mecanorreceptora não nociceptiva. Em vermelho aqui, indicado uma fibra C, que contém informação, né, nociceptiva. Aqui em pretinho a gente tem lá no corno medular, substância do corno medular, a gente tem o interneurônio inibitório e aqui a gente tem um neurônio de segunda ordem. Tá? Então o que aconteceria? Tá? A informação trazida pela fibra nociceptiva, ela estimula o neurônio de segunda ordem. Né? Essa informação aqui, essa transmissão poderia ser diminuída
por ativação concomitante simultânea de quem? Dos mecanorreceptores não nociceptivos. Então, a estimulação desses mecanorreceptores estimularia o interneurônio inibitório, que inibiria o neurônio de segunda ordem. Isso diminuiria a transmissão na via nociceptiva, causando o alívio da dor. Tá? Então, basicamente, em relação à regulação aferente da dor, a gente tem essa teoria do portão. Aqui nesse outro esquema eu vou repetir de outra maneira. Tá? Então, aqui as fibras mecanorreceptivas, a beta, e aqui as fibras nociceptivas. E aqui o interneurônio inibitório, aqui o neurônio de segunda ordem. A atividade do neurônio de segunda ordem ela vai depender do balanço, então, entre a atividade do neurônio nociceptivo e do neurônio não nociceptivo, no caso o mecanorreceptor. O mecanorreceptor estimula o interneurônio inibitório, enquanto que a fibra nociceptiva inibe esse interneurônio. Então, a fibra mecanorreceptiva diminui a atividade do neurônio de segunda ordem, enquanto que a fibra nociceptiva, obviamente, vai facilitar a ativação dele por estimulação direta, bem como por inibição do interneurônio inibitório. Um exemplo de como isso daqui poderia funcionar é quando, por exemplo, a gente bate alguma região do nosso corpo, né? Como, por exemplo, aqui a moça bateu a região do tornozelo, a gente costuma massagear, né, a região na qual a gente levou, por exemplo, uma pancada. Com isso, o que acontece? A gente está tentando aliviar a dor. Esse alívio promovido pela massagem da região que sofreu a pancada, ele pode ser devido a isso, né? O estímulo dos mecanorreceptores vão acabar estimulando o interneurônio inibitório, que vai inibir então a transmissão da informação nociceptiva do neurônio de primeira ordem para o neurônio de segunda. E dessa forma regular, tendo um efeito analgésico. Então essa é a regulação aferente da dor, que envolve então a teoria do portão da dor. Tá? Além disso, a dor pode ser regulada por vias descendentes. Tá? Como se dá essa regulação da dor por via descendente? Basicamente, ela vai envolver uma região do mesencéfalo chamada de substância cinzenta periaquedutal. Essa região da substância cinzenta periaquedutal, por sua vez, ela pode ser controlada pela amígdala, pelo corte cingulado anterior, pela ínsula e pelo hipotálamo. A substância cinzenta periaquedutal ela vai enviar informações no núcleo parabraquial, para a formação reticular, bulbar, para o lóbulo cerúleus, para os núcleos da RAF. São regiões também do tronco encefálico. Essas regiões aqui vão utilizar diversos tipos de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e assim por diante. Elas, por sua vez, vão modular a transmissão das vias nociceptivas na substância cinzenta da medula espinhal, de modo a controlar o quanto de impulsos nervosos dessas vias vão ascender através da coluna anterolateral. Assim, a importância dessa região chamada de substância cinzenta periaquedutal na promoção de analgesia, ela pode ser observada nesse esquema aqui. Tá? Nesse esquema é feita uma estimulação elétrica dessa região. Essa região, quando ela é ativada, o que vai ocorrer? Ela vai ativar outras regiões do tronco encefálico, como por exemplo o lóbulo cerúleus, que contém neurônios noradrenérgicos, ou uma outra região do tronco encefálico localizado no bulbo,
que é o núcleo magno da RAF, que contém neurônios serotoninérgicos. Então, a estimulação da substância cinzenta peraquidotal estimula o locus coeruleus e também o núcleo magno da RAF. Né? Esses dois núcleos vão liberar noradrenalina e serotonina, respectivamente, no corno posterior da medula espinhal. Nessa região, essas vias noradrenérgica e serotoninérgica vão inibir, né, diminuir a transmissão da informação noceptiva do neurônio de primeira ordem para o de segunda ordem. Esse efeito ele é feito de maneira direta, né, sobre essas células, ou indireta através da ação sobre interneurônios medulares. Assim, estímulos descendentes a partir do tronco encefálico podem modular a transmissão das vias noceptivas no corno dorsal da medula. Então, aqui nesse esquema a gente tem uma fibra noceptiva do tipo C. Tá? E aqui a gente tem um neurônio de segunda ordem. Esses outros neurônios aqui representam o quê? Representam, no caso aqui, uma via descendente proveniente lá do locus coeruleus, que contém neurônios noradrenérgicos. Esse outro neurônio aqui representa um neurônio proveniente do núcleo magno da RAF, que contém neurônios serotoninérgicos. Então, o que aconteceria? No caso das informações provenientes do locus coeruleus, esse neurônio aqui inibiria diretamente o neurônio de segunda ordem, inibindo então hiperpolarizando esse neurônio, dificultando a transmissão da informação noceptiva pelo neurônio de segunda ordem. Já a ação da serotonina proveniente do núcleo magno da RAF, ela é indireta. De que forma? Serotonina liberada no corno posterior, no corno substância cinzenta, da medula espinhal, ela estimularia o interneurônio inibitório, por sua vez, iria então inibir a transmissão do neurônio de primeira ordem para o de segunda. Em ambos os casos, o que está ocorrendo? Uma diminuição da transmissão do neurônio de primeira ordem para o de segunda. Um efeito que pode promover a analgesia endógena. Então é dessa forma que se acredita que a estimulação da substância cinzenta peraquidotal, estimulando o núcleo da RAF, que contém neurônios serotoninérgicos, ou estimulando o locus coeruleus, que contém neurônios noradrenérgicos, possa promover a analgesia endógena ao inibir a transmissão, direta ou indiretamente, da transmissão entre o neurônio de primeira ordem e o neurônio de segunda ordem da via do sistema anterolateral que transmite a informação noceptiva. Assim, né, a gente pode ver então que tanto a noradrenalina quanto a serotonina podem modular a transmissão do nosso receptor para o neurônio de segunda ordem, né, tendo efeito analgésico. De modo interessante, que eu esqueci de comentar no slide anterior, é que esse interneurônio inibitório aqui, que quando estimulado inibe a transmissão do neurônio de primeira ordem para o de segunda, da via noceptiva, ele é um neurônio que libera encefalina. O neurotransmissor que ele usa é encefalina. O que é encefalina? Encefalina é um opioide endógeno. Tá? Tendo esse papel aí, então, é de modular a transmissão noceptiva. Então, numa situação que ocorre analgesia endógena, a gente tem liberação de mediadores analgésicos, né? Seriam os opioides endógenos, seriam as endorfinas, né? Esses opioides endógenos são de três tipos, né? As encefalinas, as beta-endorfinas e as dinorfinas. Essas substâncias têm três classes de receptores, né? O Mi, o delta e o
e o kappa. Eles têm a função do quê? De modular a transmissão do neurônio de primeira ordem por de segunda, diminuindo então a transmissão entre esses dois neurônios. Tá? Então a estimulação de interneurônios opioides vai levar ao quê? Causar diminuição da atividade dos nossos receptores e dos neurônios de projeção da via. Tá? Então, esse efeito dos opioides endógenos é mimetizado, né, pela morfina. Então aqui mostrando novamente o neurônio contendo a encefalina, né, lá na medula espinhal, como a gente viu, que vai inibir a transmissão da via nociceptiva entre o neurônio de primeira ordem e de segunda. Esses receptores, então, opioides, eles respondem então às endorfinas, encefalinas e dinorfinas. Eles estão presentes em várias regiões do sistema nervoso central. Como a gente viu, eles podem estar presentes no corno da medula espinhal, bem como eles podem estar presentes no núcleo da RAF, na substância cinzenta periaquedutal. E a função delas é o quê? Modular a transmissão nociceptiva, inibindo a liberação de neurotransmissor excitatório, né, que é o glutamato, nas vias que conduzem à dor, causando hiperpolarização na membrana pré-sináptica também. É isso. Obrigado.